quero colocar, presidente, publicamente, acho que nós temos que terçar os nossos argumentos com toda a franqueza, né, que há, evidentemente, uma disputa de poder enorme em relação a esta medida provisória que nós estamos aqui reunidos para analisar e votar. Alguém que, como nós, somos deputados representando a sociedade brasileira, não podemos fazer de conta que nós não lemos a entrevista e as entrevistas do presidente da CNA e do presidente da CNI, que literalmente estão metralhando a tabela mínima de fretes. As iniciativas que essas entidades tomaram de ir ao Supremo Tribunal Federal mostra que elas estão dispostas a qualquer coisa para romper com o acordo feito com os caminhoneiros e que pôs fim a uma greve que, como disse o deputado Terra, paralisou o país por 10 dias, e esta greve não se deu por culpa dos caminhoneiros. Ao contrário, os caminhoneiros, numa situação limite de desespero, foram para o último grito de alerta que tinham à sua disposição, deputado Assis, porque um caminhoneiro ele tem que abrir mão de muito dinheiro do pouco que ele tem para fazer uma greve como essa. Ele teve que paralisar por 10 dias, ele é um autônomo. Ele teve que ficar parado, é como se fosse um motorista de táxi que ficasse 10 dias com o seu táxi parado, portanto, sem ganhar nada. A causa da greve central, do meu ponto de vista, já disse na outra reunião, repito hoje, é a política de preços que a Petrobras está utilizando. Esta ideia de dolarizar o preço dos combustíveis. Esta ideia de abrir mão de uma visão soberana de como gerir a Petrobras para garantir o fornecimento de combustíveis a preços razoáveis e justos que facilitem a economia brasileira a se mover, não só o transporte, porque o problema não é só o diesel, o problema é o preço da gasolina, o problema é o preço do gás de cozinha. Nós estamos pagando quase R$80 um bujão de gás no país, que famílias muito pobres estão pagando isso. Teve período que o barril de petróleo custava bem mais caro do que hoje e nós pagávamos 50%, 60% a menos o bujão de gás. O barril de petróleo hoje está $80, 70 e poucos. Já teve período que ele custou $140. Então, nós precisamos pressionar o governo para que mude a política de preço da Petrobras. Evidente que essa não é a função da redação da MP, mas nós não podemos descolar algo que faz parte do processo, né? E, mais do que isto, né, precisamos, sim, reforçar a ideia de que a redução do preço dos combustíveis, presidente Alexandre, no Brasil, ela tem que se dar acompanhada da redução do lucro da Petrobras. Porque o problema da política de preço que está sendo adotada é que ela privilegia os acionistas da Petrobras que compraram ações e compram e negociam ações da Petrobras na Bolsa de Nova York. Só que os maiores acionistas da Petrobras somos nós, todos nós brasileiros. Então, nós fundamos a Petrobras no governo de Getúlio Vargas, nós investimos bilhões e bilhões de reais ou de cruzeiros e de todas as moedas que passaram por esse período todo no Brasil, para ter autossuficiência em petróleo como nós temos hoje praticamente. Se não tem autossuficiência, tem 98%, 97% quase. Para ter autossuficiência no refino de combustíveis. Então, um país que tem uma empresa pública de petróleo e que tem autossuficiência em petróleo não pode querer vender gasolina a R$5 ou a R$6. Bom, aí eu volto para cá. A explosão do preço dos combustíveis, ela acelerou a greve dos caminhoneiros. E se tem uma coisa que a greve dos caminhoneiros mostrou, que a explosão do preço dos combustíveis mostrou, deputado Osmar Terra, nosso relator, é que o mercado é imperfeito. Então, eu quero dizer que da minha tribuna, porque eu sou deputado federal para representar 130 mil gaúchos, eu quero dizer ao presidente da CNI e ao presidente da CNA que o mercado não é perfeito. Tem coisas para as quais o mercado funciona, mas tem coisas para as quais há um oligopólio
e há mecanismos de controle e manipulação do mercado que tornam o mercado imperfeito. Quando o mercado é imperfeito, onde é que estoura o problema? No elo mais fraco, atingido por esse mercado, que são os caminhoneiros. Então, os caminhoneiros, eles não têm o poder de regular o preço dos combustíveis. E os embarcadores, os contratantes, por tudo que eu tenho estudado desta matéria, é um setor muito oligopolizado e que tem imposto aos caminhoneiros um preço de fretes inviável para a atividade. E aonde esta inviabilidade é compensada? Para a sociedade brasileira precisa saber disso. Ela é compensada no risco de acidentes que cresce, porque os caminhões não recebem a manutenção adequada, o caminhoneiro não pode trocar o jogo de pneu no momento correto, a vida do caminhoneiro vai em risco e vai em risco também a vida da sociedade que depende de um caminhão em boas condições para trafegar. Ela vai aonde? Ela vai numa sobrecarga dos caminhões, que detona as estradas brasileiras, que como o preço está muito baixo, aí carregam 20%, 30% a mais do que o caminhão pode carregar, isso detona a estrada. E ela também vai para obrigar o caminhoneiro, muitas vezes, e nós todos vamos ouvir diversos, muitas vezes a dirigir 60, 70, 80 horas por semana. Então tem que haver um regramento deste mercado. Tem que haver uma regulação do mercado. Eu compreendo que alguns fundamentalistas liberais têm urticárias quando se repete esta frase. Mas eu vou repetir esta frase. Uma sociedade equilibrada, ela demanda regulação dos mercados. E para atender o interesse público, nós, parlamentares e os governos, precisamos estabelecer mecanismos criteriosos de regulação, evidentemente, que não são mecanismos simplificados de tabelamento de preço, por exemplo. Seria algo inadequado. Agora, quando se fala de uma tabela mínima, isto é indispensável para regular o mercado de fretes no país e para estabilizar o mercado de fretes. Porque o presidente da CNI e o presidente da CNA, que me desculpem, mas eles não vão pagar, deputado Osmar Terra, o prejuízo do produtor de leite, que lá em 3 de Maio, uma cidade onde nós dois somos atuantes e conhecidos, o presidente da CNA não vai pagar o prejuízo do produtor que perdeu 1.000, 2.000 litros de leite, 3.000, 4.000, naqueles dias da paralisação. E não adianta culpar o caminhoneiro pela paralisação. A circunstância deste mercado imperfeito é que gerou esse problema. Então, nós temos aqui que ser extremamente ativos, extremamente sensíveis e firmes para garantir a tabela mínima de fretes. E aí eu venho fazer 2 apelos ao nosso relator. Primeiro, está claro que setores muito poderosos, e está claro que setores que têm assento dentro do governo também, querem deixar caducar esta medida provisória. Essa é a minha opinião. Então, quero expressar publicamente, para terçar os argumentos com toda a franqueza. Tem setores que manobram para não votar esta medida provisória e deixá-la caducar e, com isto, retirar a tabela mínima de fretes, que é a principal conquista dos caminhoneiros. Então, nesse sentido, eu apelo a 2 questões para o nosso presidente, para ter uma ideia de como os setores do governo manobram para deixar caducar essa medida provisória. Ela foi editada, deputado Assis, no dia 27 de maio e até agora não tem presidente a comissão. Eu até gostaria que o Serfiotes fosse o presidente confirmado, mas não pode, tem que ser um senador. Senador. E quem conhece os meandros do parlamento sabe que quando o governo quer de fato votar uma coisa, ele nomeia o relator e o presidente no dia seguinte que ele editou a medida provisória. Eu fui líder do governo, tanto do Lula como da Dilma, na soma de todo o tempo, deu quase 4 anos a liderança de governo. Então, quando o governo quer votar a matéria, ele bota o relator, coloca o presidente, acelera o debate e coloca para votar. Então, o meu apelo
ao deputado Osmar Terra e ao presidente, que está no exercício, primeiro, que o nosso relator ligue para o ministro Luiz Fux e peça para o ministro Luiz Fux não julgar esta matéria. Não julgue nada, porque nós temos uma lei em vigor, um acordo que é muito importante para garantir a estabilidade de abastecimento do país, porque se os caminhoneiros perceberem que o acordo não vai ser honrado, o risco que todos nós brasileiros temos de vivenciar uma nova greve indesejável neste momento, ele é muito grande. Então nós temos que ter, por isso que eu estou colocando com toda franqueza, de forma bem aberta. Então o pedido número 1, para que nós, comissão, incidamos sobre o ministro Luiz Fux, pedindo que ele não julgue nada e que nós, na contrapartida, aí vem meu pedido ao relator, de mudança no plano de trabalho, que nós aceleremos a votação na comissão, no plenário da Câmara e no plenário do Senado. O que eu acho que é um calendário razoável? Porque nós temos que ter claro de que este é um ano eleitoral e, mesmo com a prorrogação possível, no dia 7/10 esta medida provisória caduca. Então, se ela não for votada antes do recesso, alguém poderá dizer, não, Fontana, mas na eleição anterior teve uma semana de sessão em agosto. Mas é muito difícil uma matéria disputada ter quórum para votar um tema como esse. Então, a minha sugestão qual é? A semana que vem, segunda e terça-feira, mesmo que nós tenhamos que ficar 10, 12, 15 horas reunidos para ouvir todos esses setores, nós ouvimos todos os setores e, no dia 3 de julho, que é a terça-feira da semana seguinte, o relator, se acolher a minha sugestão, apresenta o relatório, nós votamos na comissão, na quarta-feira, dia 4, nós podemos votar no plenário da Câmara Federal e, na semana seguinte, dia 10 de julho, nós podemos votar no Senado. Porque aí eu digo de novo, eu estou pegando os dois, porque os dois se posicionaram publicamente. Eu digo ao presidente da CNI e ao presidente da CNA, com todo o respeito, mas de forma bem direta e franca. Vamos aos votos. A democracia existe para isso. Não pode alguém que tem muito poder econômico ficar manobrando nos corredores contra uma demanda que é extremamente justa dos caminhoneiros e que foi fruto de um acordo. Isso é muito importante que eu vou repetir aqui. Ela foi fruto de um acordo. Um país não pode mentir para 2, 3 milhões de caminhoneiros. Um país é representado pelo seu presidente da República quando estabelece um acordo e quando assina uma medida provisória. O parlamento tem independência? Tem. O parlamento poderia, eventualmente, derrotar a tabela de preço mínimo. Espero que não faça isso. Eu vou votar a favor da tabela de preço mínimo. Até porque, deputado Terra e presidente Serfiotti, se eu concluo com isto, a medida provisória ela é simples. A medida provisória diz aqui, vai ter ou não vai ter uma tabela mínima de fretes, que é uma tabela mínima, ela não impede a negociação para melhorar, é como um salário mínimo. Mesmo que o Brasil tenha 14 milhões, eu concluo, presidente, de desempregados, eu não posso aceitar que uma negociação direta obrigue alguém a trabalhar por R$300 por mês. Então, a tabela mínima de preços de frete, ela tem semelhança ao salário mínimo. A gente sabe quanto custa um pneu, quanto custa o diesel, quanto gasta por quilômetro um caminhão, quanto custa o salário do motorista, quantas horas ele pode dirigir por semana. Aliás, nós temos tabelas para calcular o valor de transporte urbano nas cidades. Então, nós podemos ter tabela para calcular um valor mínimo do transporte de carga e todas essas nuances da tabela, aí é que a NTT vai trabalhar. Evidentemente, vai ter a Câmara Técnica, tem a carga refrigerada, tem o caminhão maior, o caminhão menor, tem o trecho tal. Então, todas essas nuances que podem aperfeiçoar a tabela, elas são com a NTT. Mas o nosso voto aqui vai ser um voto quase que binário. Ou nós somos a favor da tabela mínima de fretes, ou nós somos contra a tabela mínima de fretes. Então, sem abusar da simplificação, é isso que está em curso, e esse é o meu apelo ao nosso relator.